Meus queridos, minhas queridas, meus irmãos, minhas irmãs, domingo, dia 24 de janeiro, que Deus possa estar te abençoando. Como a gente sempre repete aqui, quando você assiste o nosso culto, 15, 20 minutos, a nossa intenção é lhe fazer bem, tendo como principal assunto a espiritualidade, a comunhão com Deus, e nós somos uma igreja batista, nós somos protestantes, nós então vamos compactuar com a nossa linha doutrinária, com a nossa linha de costume, com a nossa linha de formas de culto. Eu vou ser influenciado por aquilo que eu acredito. Então, não gostaria que você brigasse com isso comigo. Eu quero que você pegue aquilo que eu falo, aquilo que você ouve, confere biblicamente, pince aquilo que é muito bom e aplique ao seu coração. Então, neste domingo, dia 24 de janeiro, eu quero pensar com vocês ainda em tempo de pandemia, qual é a sua percepção quando você olha para a cidade, quando você olha para o seu bairro, quando você olha para o Rio de Janeiro, quando você olha para o Brasil, quando você olha para o mundo. O que você sente? Qual é a sua reação? Qual é a sua percepção quando você está sentado diante de uma televisão, quando você está com seu celular na mão e você lê várias notícias? Como você se sente? Já foi feita várias pesquisas, já foram feitas várias matérias sobre isso, e o negativo, ele impera. Os próprios cristãos, pessoas religiosas, se dizem altamente tocadas, impactadas negativamente, o que é comum. Mas nós crentes, e eu sempre estou falando com vocês, nós precisamos reagir. A Bíblia em momento nenhum diz que no mundo nós seríamos totalmente isentos de problemas. A grande dificuldade é que o mundo religioso, século XX, século XXI, veio incutindo na cabeça dos crentes, dos cristãos, que o mundo da vida religiosa é isenta de problemas. Que Deus é esse? Que fé é essa? Não é a minha linha. Mas eu gosto de trabalhar as duas coisas. Nós vivemos momentos difíceis, mas é possível diante do telefone, é possível diante da televisão, é possível diante de notícias ruins, observar que Deus ainda está no controle. Esse é o meu objetivo nesta manhã de domingo. E eu fui pesquisar e achei alguns sites. Está escrito lá, olha só, nos últimos 5 anos, o mundo, o Brasil, em 2020, por conta da pandemia,
nunca se investiu tanto na economia como nos últimos 5 anos. Aí eu te pergunto, quando você olha para a economia do mundo, você observa isso? A sua percepção é essa? Eu duvido que você lê uma matéria, nossa, estão investindo muito na economia, você olha assim, nossa, o mundo cada dia pior. Mas se você for fazer um bom trabalho, nunca se investiu tanto como nos últimos 5 anos. E quero apenas apresentar mais um item. Nos últimos 5 anos, nunca se apreendeu tantas drogas ilícitas no mundo e no Brasil. A Polícia Federal, nos portos, nos aeroportos, nas rodovias brasileiras, nos últimos 5 anos, nunca se apreendeu tantas drogas ilícitas. Aí você olha para a cidade e você, nossa, cada dia mais tem mais gente nesse mundo de drogas. Queridos, eu conheço uma pessoa que quando no Brasil, isso é fato, foi proibido vincular comercial sobre o consumo do cigarro, que é uma droga lícita no Brasil. E conversando com essa pessoa, ela diz, não sei para quê, passei agora no túnel de Campo Grande, estava no calçadão de Campo Grande, estava no calçadão de Santa Cruz, estava no calçadão do centro da cidade, estava no calçadão de São Paulo, estava no calçadão do Rio Grande do Sul, e vi um montão de gente fumando. É a percepção da pessoa. Mas eu lhe convido a fazer uma pesquisa simples. O Ministério da Saúde e os órgãos que trabalham com drogas lícitas, o número em porcentagem gira entre 4% e 5%. 4% e 5% de brasileiros deixam de entrar para o vício do cigarro porque não tem um comercial na televisão. O simples fato de não ter comercial de cigarro na televisão, 4% ou 5%, pega a quantidade de brasileiros, faz a conta com 4%, o número mais baixo, e vê quantas pessoas deixam de iniciar por conta de um comercial de televisão. Mas quando você olha no seu entorno, aí você vê pessoas fumando, qual é a sua reação? Está adiantando nada. Infelizmente nós somos assim. A gente olha o nosso entorno e deduz, sem base nenhuma científica, sem base nenhuma de uma boa pesquisa, é pura percepção. A percepção faz parte. E a minha proposta nesse domingo, dia 24, qual é a sua percepção? Qual é a sua reação? Qual é a sua visão quando você olha para a cidade? E vou pegar alguns textos bíblicos para tentar corroborar, para que nós possamos, ao olhar para a cidade, ver na cidade que ainda Deus está no controle, que ainda tem pessoas boas, que ainda tem palavras boas, que ainda tem ações boas. O mundo ainda tem coisas boas, mas eu, na minha percepção, eu tenho uma tendência de olhar as coisas negativas e ser afligido, ser impactado negativamente, entrar num desânimo e talvez até ficar doente, porque eu não olho o todo. Coloca isso no seu coração. Aí a gente vai para 2 Reis, capítulo 6. Por que a minha visão às vezes é limitada? Porque a minha visão espiritual é limitada. Em 2 Reis, capítulo 6, o profeta ele tem um assistente. Qual era o cenário de 2 Reis, capítulo 6? Os inimigos do povo de Deus cercaram os morros estão cheios de soldados. O assistente do profeta levanta cedo, abre a porta da casa dele, e quando ele olha, ele vê soldado dos inimigos para todo lado, é a realidade dele. Ele olhou e falou assim: meu Deus, é cenário de guerra. Queridos, o século 21, com esta pandemia, é cenário de guerra. Quando você abre a porta, você não vê soldados nos montes, porque se visse, nós estaríamos mais cautelosos. Mas o vírus a gente não vê. Você não abre a porta e vê 300 vírus olhando para você, porque se visse,
nós tomaríamos mais cuidado, mas a gente não vê. Mas o assistente do profeta em 2 Reis, ele abriu a porta e ele viu tudo cercado. Cenário de guerra, século 21, cenário de guerra. Qual a diferença? O Covid-19 é invisível aos olhos humanos. Então a gente relaxa. Aí, queridos, o assistente do profeta, ele corre para dentro de casa. Ele vai ao encontro do profeta e diz: que faremos? O profeta olha para aquele assistente e faz uma oração: Deus, abra os olhos de Geazi para que ele veja, porque são mais os soldados do povo de Deus do que os soldados dos inimigos. Geazi deve ter ouvido aquela oração e falou assim: o profeta está louco, o profeta está maluco, eu fui lá fora e só vi soldados inimigos. Esta é a visão limitada espiritualmente, que só vê os soldados do inimigo, e nós estamos cheios de pessoas no século 21 que só vê os soldados inimigos, precisam de um profeta para dizer: abra seus olhos, porque Deus ainda está no controle. Mas quando eu abro a porta eu só vejo soldados inimigos, mas Deus ainda está no controle. Por quê? Porque nossa visão espiritual, ela é limitada. Coloque isso no seu coração. Qual é a minha percepção quando eu olho para a cidade? Vai depender muito da sua visão espiritual. Visão de Geazi, só vê os soldados dos inimigos. Visão do profeta, enxerga o profeta dos inimigos, mas está sob o controle de Deus. Louvado seja o nome do nosso Senhor. Essa é a primeira visão. Quando você olhar para a cidade, cuidado com a visão limitada de caráter espiritual. A segunda visão é a visão que é sufocada pela visão religiosa. A visão religiosa tem nos sufocado. São tantas denominações, são tantas igrejas, são tantos bispos, são tantos pastores, são tantas pastoras, são tantas igrejas que a gente fica sufocado. Cuidado para não ficar sufocado com uma visão religiosa. Tem que ter tema para tudo, tem que ter declaração vitoriosa para tudo, e aí a gente começa a ficar sufocado. E eu peguei 2 textos de Salmos. O Salmo 121, o profeta chega em Jerusalém, ele olha para um monte, ele olha para uma montanha, e ele vê naquela montanha várias imagens, e ele diz: eu elevo os meus olhos para as montanhas e vejo várias formas de deuses, várias formas de santo, várias formas de imagens. Está lá, eu vejo. É notório, é um formato religioso, é uma visão religiosa. Está lá, existe. Mas o salmista, ele diz para ele mesmo: eu elevo os meus olhos para os montes, para as montanhas, e me pergunto: de onde me virá o socorro? O formato religioso tem uma pluralidade de situações, de libertações, que você fica: da onde eu vou olhar? Aí ele chega à conclusão, sem entrar em pânico, sem ficar questionando, sem ir para a rede social e ficar: a sua igreja é assim, o seu pastor é assim. Ele não faz nada disso. Ele olha para ele mesmo e diz assim: isso aqui existe, a montanha existe, a pluralidade religiosa existe, mas eu creio no Deus que fez a montanha. Eu vim aqui para adorar ao Deus que criou a montanha. Não vou perder meu tempo discutindo religião, religiosidade. Eu vim aqui para adorar a Deus. E quem adora a Deus passa por cima da montanha de pluralidades. Quando você olha para a cidade, você vê uma visão religiosa sufocante. Ao invés de entrar para o seu quarto e chorar: Deus, de onde vai vir meu socorro? O salmista responde: o meu socorro vem do Senhor que fez o local onde tem a pluralidade de religião.
E eu pulo essa parte, eu vou até Deus. Coloque isso no seu coração. Quando você olhar para a cidade, não permita que uma visão religiosa sufocante, que uma visão de pluralidade religiosa te sufoque. O salmista diz: eu elevo os meus olhos para os montes. Tem uma pluralidade de situações, mas eu louvo a Deus, eu adoro a Deus que criou o monte, a montanha, onde a pluralidade de religião está. Aí eu volto um pouquinho a Bíblia para o Salmos 48. E o salmista, e já virou música no século 20, ele diz: grande é o Senhor, grande é o Senhor e muito digno de louvor, na cidade do nosso Deus, seu santo monte, a alegria. Queridos, coloque isso no seu coração. Não perca tempo com pluralidade religiosa, porque o salmista já disse: grande é o Senhor, louvado seja o nome do Senhor. Quando você olha para a cidade, não permita que a visão sufocante religiosa retire de você: o grande é o Senhor e muito digno de ser louvado. A alegria está em Deus e não na pluralidade de religião. Esse é o segundo ensinamento deste domingo pela manhã. Qual é a sua percepção? Qual a sua visão? Qual a sua reação quando você olha para a cidade? Ah, pastor, eu olho para a cidade, eu vejo tantas igrejas, eu fico em dúvida. Não fique, porque Deus é o Criador da montanha. E o salmista já disse isso. E o Salmos 48 ele cantou e virou música no século 21. E que você já cantou várias vezes na sua igreja. Coloque isso no seu coração. E para a gente terminar, a visão da oportunidade, a visão de Jesus. João, capítulo 4, verso 35. Se você ler João 4, 35, Jesus está conversando com os discípulos e ele olha para uma plantação. E os discípulos vêm ali e batem, categoricamente, e estão certos. Faltam 4 meses. Temos que esperar 4 meses para vir colher. Eles estavam certos, porque os discípulos estão olhando para a plantação, os discípulos estão olhando para a agricultura, e Jesus está olhando os trabalhadores que estão no campo, e ele diz: os campos já estão prontos. É a visão da oportunidade. Quantas vezes eu, você, sua igreja só olha a plantação, faltam 4 meses, quando Jesus está olhando os plantadores, e ele diz: estão prontos. E Jesus no capítulo 4 conversa com um samaritano, uma mulher samaritana. E se você for no versículo 39, no versículo 40, no versículo 42 de João 4, chega no final: os discípulos judeus jamais iriam conversar com os samaritanos, porque ainda faltam 4 meses. Estão olhando a plantação. Jesus está olhando os plantadores. E chega no versículo 42, 41, eu não me lembro, mas é em João capítulo 4, e diz lá: e os próprios samaritanos pediram a Jesus que não se retirassem da sua cidade. Se dependesse dos discípulos, eles estavam olhando para a plantação e falando corretamente: faltam 4 meses. Enquanto isso, Jesus olhou para a cidade, mesmo sendo samaritanos, e ele viu: existe aqui uma oportunidade e os campos já estão brancos para a colheita. Coloque isso no seu coração. Talvez você não saiba o nome do seu vizinho da direita. Você mora num edifício, num prédio, tu não sabe o nome do porteiro. Talvez você não saiba o apartamento da frente. Talvez você não saiba o vizinho que mora à sua direita e o vizinho que mora à sua esquerda. Tu sabe as preferências de música porque ele coloca alto, tu sabe que ele gosta de pagode, que ele gosta de funk, mas qual é o nome dele? Não sei. E Jesus está nos dizendo neste domingo pela manhã, dia 24 de janeiro, quando você olha para a cidade, tenha uma percepção, uma visão de oportunidade. É a visão de Jesus. Eu encerro aqui a reflexão deste domingo. Geazi tinha uma visão limitada espiritualmente, só via os inimigos no campo,
nas montanhas, nos montes. A visão sufocante religiosa, o salmista diz, está lá, eles estão todos eles no monte, mas eu passo por cima e vou adorar a Deus, que é o Criador do monte. E o salmista no 48, Salmos 48, ele diz, grande é o Senhor. Você já cantou várias vezes, grande é o Senhor. E Jesus me mostra, quando eu olho para a cidade, os discípulos me dizem, faltam 4 meses. E eu digo, os campos já estão prontos, os campos já estão brancos. É a visão da oportunidade. Mesmo em pandemia, é a visão da oportunidade. Feche seus olhos. Deus, nós estamos encerrando a reflexão desse domingo, dia 24. Deus, quando a gente olha para a cidade, e foi a minha proposta, o meu exercício com as pessoas que estão me vendo e ouvindo, quando eu olho para a cidade, a minha percepção é do caos, a minha percepção é que nada está sendo feito de bom, a minha percepção é que nós estamos nos afundando cada vez mais. Deus me ensina, me ajuda a observar o todo, mas perceber que a minha visão espiritual limitadora só me faz enxergar os soldados dos inimigos, é a visão de Geazi. A visão do salmista, existe realmente uma religiosidade, a pluralidade de religiões é grande, mas eu adoro Deus, eu pulo tudo isso, é a visão do salmista. E a visão do salmista no Salmos 48 é grande é o Senhor. Tem esta visão, ela ganha de qualquer outro tipo de visão. E Jesus Cristo com os discípulos, Senhor, Tu nos ensinaste, os discípulos estão olhando a plantação, eu estou olhando os plantadores, é a visão da oportunidade. Mesmo na pandemia, coloque no seu coração a visão da oportunidade. Os campos já estão brancos. Que Deus te abençoe neste domingo. Que ao olhar para a cidade do Rio de Janeiro, ao invés de ficarmos politizados o tempo todo, a gente possa declarar, grande é o Senhor. Que Deus te abençoe, que você seja abençoado neste domingo e que você seja bênção na vida de alguém. Que Deus, pois, nos abençoe. Amém e amém.